Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ágora do Conhecimento. Hoje a nossa aula será sobre energia, lembrando que essa aqui é a segunda parte. Quem não assistiu a primeira ainda, vai no link que está na descrição e aí vocês vão ter acesso a ela, certo? Que vai funcionar como uma base para essa segunda aula, certo? O que é que vocês precisam lembrar? Os tipos de energia. E o primeiro tipo de energia que a gente vai trabalhar é aquilo que se chama energia cinética, que nada mais é do que uma energia que vai estar associada a quê? A um estado de movimento, certo? E é importante lembrar que ela pode aparecer através da transformação de um outro tipo de energia, certo? E que tipo de energia seria esse que a gente está falando? Basicamente seria aquilo que a gente chama de energia potencial, certo? E muitos de vocês devem se perguntar, como que se calcula a energia cinética? A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembrando que é diferente daquilo que a gente chama de componente força centrípeta. Por quê? A força centrípeta ela é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R e não por 2, enquanto a cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? E aqui, o segundo tipo de energia que a gente vai trabalhar é a energia potencial. E antes da gente continuar, eu preciso que vocês me respondam a seguinte pergunta para vocês. O que é ter potencial? Vai você vir a ser algo, vir a ter algo, certo? O que seria ter potencial? Na verdade, é quando você se dedica, você pode vir a ser o que você quiser. Por exemplo, se você estuda, você pode ser um médico, engenheiro, professor, arquiteto, o que você deseja ser. Contanto que você se dedique, por isso que você tem o seu potencial. E associando esse potencial à energia, o que é que a gente pode pensar? Dentro de um conceito básico, seria o quê? Que é um tipo de energia armazenada, que pode vir a ser o quê? Uma energia cinética, desde que a força que esteja aplicando sobre um corpo, ela consiga realizar trabalho, certo? E o conceito científico que está relacionado com esse tipo de força seria que ela corresponde a um tipo de energia que o corpo possui devido a quê? A posição ocupada por ele em relação a um determinado nível de referência. Esse nível de referência que pode ser, por exemplo, a altura, quando a gente está falando de uma energia potencial gravitacional, mas a gente também pode estar falando de quê? Do tamanho natural da mola, quando a gente está falando de energia potencial elástica. Antes de falar os tipos de energia potencial, é importante que vocês saibam essa observação aqui. Vê só, existe uma tendência natural dessa energia potencial que espontaneamente faz com que o quê? Ela diminua. Então, essa energia que é armazenada, ela tende a se transformar em algo, por isso que ela vai diminuir para aqui, por exemplo. Aquilo que estava armazenado se transforme em movimento, quando a gente está falando de energia cinética. Tranquilo? E aí, quais são os tipos de energia potencial que a gente pode falar, basicamente? A primeira é a energia potencial gravitacional, que ela vai receber esse nome porque a força que está realizando o trabalho é aquilo que a gente vai chamar de força gravitacional, que também é conhecida como peso, certo? E vai trabalhar dentro desse tipo de energia o conceito de altura. E eu preciso que vocês entendam a altura como algo que é relativo. Por exemplo, a minha cabeça está mais alta ou mais baixa, vocês vão pensar direitinho, mas está mais alta do que o meu pé. Ela está mais alta em relação ao meu pé. Ela está mais baixa em relação ao teto. A altura é um conceito relativo, beleza? Por isso que tem um nível de referência. E de que maneira a gente pode calcular? A energia potencial gravitacional nada mais é do que igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. E como é que a gente pode imaginar, por exemplo, essa energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética? Como o peso ela é uma força, ela é como uma força conservativa, vocês precisam entender o seguinte. Se é uma força conservativa, o trabalho independe da trajetória e, além disso, a energia mecânica é conservada. A gente vai falar um pouquinho sobre energia mecânica mais à frente. Vê só. Aqui existe um corpo que ele está lá em cima. O que é que vai acontecer? Ele está parado. A velocidade dele é igual a zero. Se ele está parado, não tem movimento, não tem energia cinética. Tranquilo? Quando eu solto esse corpo, vai existir uma força, que é a força gravitacional, também recebe o nome de força-peso. E como esse corpo está a uma determinada altura, ou seja, um nível de referência que seria, no caso, a altura aqui, ele vem, cai, e aquilo que era uma energia armazenada de acordo com a altura, certo? Que seria a energia potencial gravitacional, ela tende a diminuir porque é uma tendência normal dela, espontaneamente ela tende a diminuir, só que o que vai acontecer? Ela vai se transformar em um outro tipo de energia que seria a energia cinética, de tal forma que a velocidade que era zero, ela passou a existir. E como a velocidade final é diferente de zero,
a energia cinética final também vai ser diferente de zero. Então, vê, como é que seria o teorema da energia cinética que a gente viu na primeira aula? O trabalho resultante é a variação da energia cinética, de tal forma que trabalho não é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Vocês precisam ver que a força ela está sendo paralela e está no mesmo sentido que o deslocamento, ou seja, o ângulo formado entre elas é o quê? Zero. O cosseno de zero vai ser o quê? 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Peso, que seria a força que está trabalhando. Deslocamento, que seria a altura, no caso. O cosseno de zero, que a gente achou que é 1, é igual à energia cinética final menos a inicial. Como não tem movimento, como não tem velocidade no início, a energia cinética no início vai ser igual a zero. O que é que vai acontecer? Como se calcula o peso? Né? A massa vezes a gravidade? Então, substituir massa vezes a gravidade e no lugar de deslocamento eu coloquei a altura, que é o nível de referência que a gente está trabalhando, vai ser igual a energia cinética, certo? Energia cinética final. Como isso aqui é igual a isso aqui, a energia potencial gravitacional não é a massa vezes a gravidade vezes a altura, o que é que aconteceu? Eu substituí isso tudo por aquilo que a gente chama de energia potencial gravitacional. O que é que essa fórmula está querendo me dizer? Que no início existia uma energia potencial gravitacional, que era uma energia que estava sendo armazenada lá em cima. E o que foi que aconteceu? Ela tendeu a diminuir e ela se transformou naquilo que a gente chama de energia cinética, que é a energia de movimento. Beleza? E aqui existe o segundo tipo de energia, que seria uma energia potencial elástica. E o que é que a gente vai falar? A força que está realizando o trabalho, vocês precisam lembrar que nesse caso aqui é uma força elástica e ela tem um módulo variável, por isso que a fórmula de calcular o trabalho, nesse caso, seria através do recurso gráfico, que o trabalho é numericamente igual à área, certo? E o que é que vocês precisam lembrar? Que a mola ela vai passar por um processo de deformação, e essa deformação aqui vai ser o nosso nível de referência, certo? Como se calcula? É importante lembrar que a energia potencial elástica é igual ao K, que é a constante elástica, que é a rigidez da mola que vocês precisam lembrar, certo? Vezes x, que é a deformação, x ao quadrado, dividido por 2. E aqui vamos para o quadro. Nesse caso aqui, a mola está no seu tamanho natural. Imagina que eu peguei e puxei para cá. A partir do momento que eu puxei para cá e segurei, ela está armazenando energia. Ela não quer ficar naquele estado, ela quer voltar para o seu estado natural. E eu puxei, só que quando eu puxei, eu segurei. Ou seja, a velocidade nesse caso aqui é igual a zero, certo? Se a velocidade é igual a zero, a energia cinética também vai ser igual a zero, certo? A partir do momento que eu soltei, aquela energia potencial ela tendeu a diminuir espontaneamente, de tal forma que ela se transformou naquilo que era armazenado em uma energia de movimento, que seria a velocidade final, vai ser diferente de zero, ou seja, a energia cinética no final de tudo vai ser diferente de zero também, por isso que aquela energia que estava armazenada vai estar relacionada com um tipo de movimento, certo? E como é que a gente vê basicamente isso aqui num gráfico? O gráfico de força e deformação, o que é que vai acontecer? A força não é calculada por K delta X e a deformação seria o delta X. O que é que vocês precisam lembrar? O trabalho, nesse caso, quando a gente está associando da mesma maneira que a gente fez aqui, através da energia cinética, e lembrando que força elástica também é uma força conservativa, certo? Ou seja, a energia mecânica ela vai se conservar, certo? A energia se conserva nesse caso. Então, o trabalho resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Só que trabalho não é numericamente igual à área, quando a gente está falando de uma força que tem um módulo variável. Como é que se calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base, ΔX, vezes a altura, que é K ΔX, base, vezes a altura, dividido por 2. Certo? A energia cinética aqui nesse caso só vai ter a final, porque no início não tem velocidade. O que foi que eu fiz? Multipliquei dois números, duas incógnitas que são iguais, ou seja, aquilo que é uma multiplicação virou uma potenciação. E aí, K ΔX ao quadrado, no caso, dividido por 2, vai ser igual à energia cinética final. Isso aqui é igual à energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica vai ser igual à energia cinética, ou seja, aquela energia que foi armazenada pela mola, ela se tornou uma energia cinética, uma energia de movimento. Tranquilo? O que é que vocês precisam lembrar aqui também? Do terceiro tipo de energia, que nada mais é do que a energia mecânica, que também está relacionada com o movimento e ela vai estar associada aos dois tipos de energia, que seria a energia cinética e a energia potencial, ou seja, ela é o somatório dos outros dois tipos de energia. A energia mecânica é a energia potencial, mas a energia
cinética. Tranquilo? Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal da gente e ativa o sininho para que vocês recebam sempre novos vídeos. Além disso, segue nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook.